já que hoje em dia o papel da Polícia Federal hoje é basicamente, não me lembro qual foi a última operação da Polícia Federal que desvendou corrupção, né? Cadê a investigação do INSS? Acabou. Polícia Federal hoje é um órgão de perseguição política. O trabalho da Polícia Federal hoje é prender idoso e vazar documento e conversas sigilosas. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Fala pessoal, se você curte o meu conteúdo, saiba que ele só continua porque tem gente que apoia. E você pode fazer o mesmo com um pouco mais de $5 por mês. Simples, entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie e use o cupom da descrição e tá pronto. Desde já, meu obrigado. Vamos falar de Polícia Federal indiciando Eduardo e Jair Bolsonaro, porque no Paulo Figueiredo Show de ontem nós falamos extensamente sobre como estava a temperatura em Brasília, o desespero que tomou conta de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Falamos sobre como os banqueiros da Faria Lima estavam soltando a mão do Alexandre e já estão orientando o cancelamento das contas, até mesmo dos ministros que nem foram sancionados ainda pela Lei Magnitsky, e tem muita coisa acontecendo no Brasil. Porém, apesar das nossas inúmeras vitórias nos últimos tempos, nós sempre mantivemos o pé no chão e o planejamento estratégico da gente é sempre muito realista. Nesse sentido, a gente nunca pensou que o sistema fosse tomar tanta pancada quanto está tomando sem tentar reagir. Evidentemente, eles iam tentar fazer algo para aliviar a pressão em cima deles e tentar, futilmente, trazer a pressão para o nosso lado. E era muito claro de onde isso tudo viria. Como eu falei, as fichas deles acabaram e a única coisa que resta a eles é repetir as coisas que eles já vinham fazendo. Não tem como eles inventarem algo novo. Acabaram as fichas. E aí, para surpresa de zero pessoas, ontem a Polícia Federal indiciou o presidente Jair Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro por interferirem no processo do julgamento da ação penal do golpe da Disney. Para não botar a palavra na boca de ninguém, eu vou ler o trecho do relatório da Polícia Federal que concluiu pelo indiciamento. Ele diz assim: com base em elementos probatórios apresentados neste relatório, conclui-se que Eduardo Nantes Bolsonaro e Jair Messias Bolsonaro, com a participação de Paulo Figueiredo e Silas Lima Malafaia, encontram-se associados ao mesmo contexto, praticando condutas com o objetivo de interferir no curso da ação penal 2668, STF, processo no qual o segundo nominado consta como réu. O contexto apurado demonstra que os investigados praticaram e continuam praticando condutas que se amoldam em tese aos dois tipos penais: coação do curso de processo, e aí eu vou ler o texto do artigo 344 do Código Penal. Vejam se vocês acham que isso funciona. Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial, administrativo ou em juízo arbitral. E a outra é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Que preguiça, Polícia Federal. A incidência do crime previsto no artigo 344 do Código Penal, não vou ler essa porra não vou ler, isso é muito chato. Não vou ler. O que a Polícia Federal está dizendo é que uma pessoa que está presa, o presidente Bolsonaro, e um deputado federal que está em exílio, praticaram o crime de coação no curso de processo. Um crime que requer o uso de violência ou grave ameaça. E pior ainda, praticaram crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito porque fizeram críticas ao STF e alguns dos seus ministros em território fora do Brasil. Depois, né, quer que a Polícia Federal e o STF sejam levados a sério. Não tem como. Não tem como. Não é à toa que vocês viraram piada no Brasil e viraram piada nos Estados Unidos. Não é à toa que vocês estão sendo sancionados. E daqui a pouco, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Daqui a pouquinho vai ter policialzinho federal sancionado também. A acusação que vocês estão fazendo é ridícula. Aliás, um ponto interessantíssimo. Vocês me citaram no relatório, mas estou vendo, saiu no Globo que ainda não decidiram não me indiciar. Ué, por quê? Por que não me indiciaram?
Não entendi. Fico enciumado. Espero que vocês me indiciem. Só que, ao mesmo tempo que isso acontecia, outro alvo estava na mira da Polícia Federal. Simplesmente o pastor Silas Malafaia. O Silas Malafaia voltava ontem de um voo que partiu de Lisboa em direção ao Galeão, no Rio, desembarcou e a Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão contra ele, levou os seus celulares e até os cadernos com as anotações bíblicas dele. Faz sentido, né? Afinal, esse negócio de cristianismo para esses caras é discurso de ódio, para esses servos do Satanás. Além da apreensão dos aparelhos, eles também implicaram medidas cautelares. O pseudo-juiz Alexandre de Moraes também deu medidas cautelares. Então, o Silas Malafaia está proibido de deixar o Brasil, mesmo com a agenda internacional dele de pregações do Evangelho, e de manter contatos com outros investigados, no caso, o Jair, o Eduardo e eu. E aí, já que hoje em dia o papel da Polícia Federal, hoje, é basicamente, não me lembro qual foi a última operação da Polícia Federal que desvendou corrupção, né? Cadê a investigação do INSS? Acabou. Polícia Federal hoje é um órgão de perseguição política. O trabalho da Polícia Federal hoje é prender idoso e vazar documento e conversas sigilosas. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Minutos depois da apreensão do celular do Silas Malafaia, não necessariamente do celular do Silas Malafaia, porque acho que a Polícia Federal obteve muitos desses áudios do celular do presidente Bolsonaro, mas você começa a ver as conversas entre eles sendo vazadas para o público. E o objetivo é claro, o objetivo é o constrangimento. O objetivo não há nenhuma necessidade, essas investigações não têm absolutamente nada a ver, esses vazamentos não têm absolutamente nada a ver com o conteúdo internacional da nossa ação aqui nos Estados Unidos. Vamos fazer o seguinte, bota o áudio aí, o Bruno, e eu vou reagir. Você tá meio empenhado pelos ouvidos aí. Tu acha que eu mandei alguém negociar com o encarregado de negócio? Eu tenho contato direto, porra. E sei que o cara não cede, não adianta, tá certo? Quem foi negociar perdeu tempo, ok? Não tenho discussão violenta com o filho. Aqui o presidente Bolsonaro está se referindo especificamente, pelo menos foi o que eu entendi, ao governador Tarcísio, que foi conversar lá com o encarregado de negócios do Brasil, o encarregado de negócios dos Estados Unidos, na Embaixada do Brasil, para tentar reduzir a questão das tarifas. Ele disse, está perdendo tempo. Filho nenhum, meu. Então, essa fofoca, quer dividir o tempo todo. Puta que eu pariu, é foda, porra. Agora, presidente, a boa. Dá parabéns ao Flávio, pô! Falou certo, cacete! Na CNN, na Globo News, eu não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar para conversar sobre a anistia. Pô, tudo a carta do Trump é pra você. O Trump? Toda arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. O cara é tão conectado nos Estados Unidos que ele chama o Trump de Trump. Você, com o Brasil, é sobre você, cara. A faca e o queijo tá na tua mão, cacete. E nós não podemos perder isso, pô. E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dê-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo, vai pro meio de um cacete, pô. O cara tá sendo contra você, essa fogueira de merda de vaidade. Mas dá parabéns ao Flávio, tá? Foi certinho, é isso aí, vou dar parabéns a ele também. Vambora! A faca e o queijo tá contigo, Deus tá contigo, compadre. Aqui o Silas está botando pilha no Jair, pro Jair fazer uma manifestação depois do anúncio das tarifas.
porque as tarefas aconteceram e o Jair ficou muito tempo quieto, sem saber o que fazer, sem saber como se comunicar a respeito disso, porque estava encurralado pelo Alexandre naquele momento com medo de sofrer a prisão domiciliar, e eu sempre disse, ia acabar sofrendo de qualquer forma. Mas o Silas está chamando o Eduardo de babaca. O problema é que nesse momento tinha muito pouco diálogo entre o Silas e o Eduardo. O Eduardo é um cara muito ruim de usar telefone. Então, se essas mensagens do Silas pro Eduardo chegaram, o Eduardo nunca viu, certamente nunca respondeu. De fato, ele estava muito duro, etc, e houve uma conversa, os dois ficaram na mesma página, e depois você vai ver como a postura do próprio Malafaia em relação ao Eduardo muda da água para o vinho, para usar uma metáfora bíblica que eu acho apropriada. Efetivamente, a forma como o Malafaia passa a ver a atuação do Eduardo muda da água para o vinho. Mas, em essência, o Malafaia estava correto em botar pilha no presidente Bolsonaro, para o presidente Bolsonaro se pronunciar. Eu acho legal, óbvio que não dá para vocês verem essas tretas que acontecem de bastidores, e muitas vezes eu venho aqui ao Paulo Figueiredo Show comentar várias tretas, comentar coisas que eu, com base em informações que eu não posso tornar público, eu não posso tornar esse tipo de informação pública, um áudio duro, uma treta que está acontecendo entre o Malafaia e o Eduardo, ou entre o Tarcísio e o Eduardo, etc, porque são coisas de roupa suja sendo lavadas em casa. Mas muitas vezes os meus comentários partem de informações que eu não posso compartilhar com o público. E agora, quando vem ao público, a gente pode justificar. Eu acho difícil que, de fato, não estou dizendo que não aconteceu, eu acho difícil que o Malafaia tenha mandado um áudio pro Eduardo dizendo que se você fizer isso, eu vou te mandar um vídeo, te arrebentar, porque a personalidade do Eduardo ia virar e falar assim, então faz isso, grava aí um vídeo me arrebentando, eu gravo um te arrebentando,